Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa sala de estar. Estamos aqui com mais um episódio do Lendas do FM e hoje, olha a minha honra de receber a Milka, que tem uma história fantástica para contar para vocês. A Milka, muito obrigada por você vir aqui, para mim assim, é uma honra te receber, então o espaço está aberto para você falar com os nossos seguidores. Muito obrigado, né? Agradeço aqui a Fátima, essa oportunidade de estar falando com vocês e com você, né, Fátima, que a gente se conhece há tanto tempo, e de trazer um pouco aí da minha história, da minha experiência para vocês aqui. Bom, vou começar me apresentando, Sim, né? por favor. Eu sou engenheiro civil de formação, sou de Campinas, né? Não sou de São Paulo, vim para cá no ano de 86 e aí é que eu comecei a ter contato com os edifícios, com essa coisa ainda dos serviços gerais de manutenção, que naquela época ainda era uma coisa muito empírica, né? Mas eu preciso dizer que eu não tive uma formação específica, né, nessa área. Acho que a maioria dos profissionais daquela época não tinham, né? E a gente teve muito que aprender através daqueles grupos, né? Não sei se você se lembra, lógico, o GAS, o Grupas, a gente se reunia, esses grupos existem desde os anos 80, né? Uhum. E a gente se reunia em grupos para debater as questões que existiam na época. Eu me lembro que uma das questões era o monopólio das máquinas Xerox de cópias de documentos. Nossa, como dominava lidar, na exatamente. época, né? Dominava. Exatamente. Mas o meu início, né, foi na construção civil. Eu sou engenheiro civil de formação, comecei a trabalhar na construção civil e quando eu vim para São Paulo trabalhar no SESC é que eu comecei a ter contato com essa coisa de depois que se constrói, tem que se manter, tem que se operar. E aí que as coisas começam a fechar para a gente, né? Que é engenheiro principalmente, de formação na área de construção, porque no início a gente pensava só em construir e Bota o prédio para cima. Exatamente. Cuidar não é meu problema. Aí a partir de então você começa a cuidar. Porque onde eu trabalhava, depois de construído, o prédio ficava para a gente fazer manutenção e fazer a operação. Então, Legal. começou a ter um outro significado para mim o edifício, né? Diferente daquilo que a gente aprendia na faculdade, que era construir dentro de uma técnica, dentro de uma economia. Isso era o que se falava da engenharia, né? Hoje, eu acho que a gente vai além, né? Porque além da construção, além do projeto de construção, a gente tem que operar os edifícios. E assim começou, né, a minha vida, e participando destes grupos, é que eu conheci uma série de pessoas e que tiveram a ideia, vamos dizer, né, a partir de uma evolução mesmo do mercado, de fundar a associação. E aí eu tive a honra de participar da fundação da Abrafac, fui o primeiro presidente, junto com uma equipe de lendas, né? Não sei se você já chamou alguns, mas já tem alguns lá. só tem lenda, né? Daquela época. A gente se reuniu várias vezes para fundar a Abrafac em 2004. E se alguém acha que foi assim de repente, não foi, porque a gente, não sei se você sabe, o mercado já tinha tentado fundar uma associação anos atrás, acho que nos anos 90, né? E não deu certo, o projeto precisou ser abandonado, porque acho que não tinha maturidade. E aí, tudo é um momento certo. Em 2004 isso aconteceu e eu me tornei o primeiro presidente, fiz parte da primeira diretoria e foi com bastante orgulho, né? Esse projeto foi executado por uma equipe lá que depois você também se juntou a nós, né? Acho que não naquele momento, mas uma diretoria logo depois você se juntou a nós. Lá. Então essa é um pouco a minha história. Eu começo a ter contato com essa coisa do Facility Management. E nem sabia que era esse nome, né? A partir do momento que eu fui trabalhar em São Paulo, onde eu vi que os prédios que eu construía depois tinha que ser mantido. E aí começa, né, ter que entender um pouco, né, que o que você faz na obra, na construção, não pensando depois na operação, causa um prejuízo para o resto da vida para quem está operando o edifício, né? Então, e esse seria o mundo ideal, né, Amilcar, de o profissional de FM participar desde a concepção ali do projeto, construção, porque depois vai tomar conta. Então, assim, seria o modelo ideal mesmo, né? Sem dúvida. Eu tive oportunidade de trabalhar em projetos, obras e depois na operação e manutenção por muito tempo.
E me lembro que as reuniões com os projetistas começavam assim: o nosso negócio é operação sustentável. Porque ninguém tem ideia que gasta-se muito pouco para se construir em relação ao que se gasta para operar e manter. Verdade. Isso não se aprende ou não se aprendia na faculdade. Os projetistas muitas vezes fazem opções em função do custo imediato do material na obra. E não é isso, né? A gente depois vai operar um edifício, ele tem que ser de fácil limpeza, fácil manutenção e não pode, obviamente, a gente carregar um custo para o resto da vida quando a gente não toma a decisão adequada no início, né? Então, essa conversa com o projetista e com quem vai construir é muito importante, né? Não, e até lembrando que o prédio tem um ciclo de vida, e tem prédios aí 50 anos, 80 anos, né? Então, assim, tem que durar todo esse tempo e a manutenção tem que ser sustentável também, né? Exatamente. E porque ninguém às vezes pensa que quando você vai empreender, você já tem que ter o capital para empreender. Você já tem, então você já tem o dinheiro. Muitas vezes o que não se tem ideia é que não tem o dinheiro para operar. E é isso que a gente deve ter como foco principal, porque se você já tem o dinheiro para investir, seja através de um financiamento ou de recursos próprios, né, você tem que pensar na operação e na manutenção desse edifício. É isso que vai, obviamente, fazer com que seja um empreendimento de sucesso ou não, que vai fazer com que você possa continuar operando aquele edifício, né? E aí você já está dando algumas aulas para os nossos seguidores e alguns aprendizados também. Então, pessoal, segura um pouco mais que ele ainda vai falar mais aprendizado aqui, mais dicas para vocês, tá bom? Bom, é muita coisa, mas eu não vou trazer aqui para vocês nenhum aprendizado técnico, né? Não essa é a proposta. Mas eu queria falar de algumas experiências que eu passei que foram cruciais na minha vida. Eu me lembro que numa situação eu tive um problema com um aquecedor. E o projetista bolou um sistema de aquecimento muito bacana para a gente utilizar lá no SESC, que fazia com que quem fosse tomar banho já tivesse a água na temperatura ideal do banho. Isso evitava misturadores e evitava também que a gente tivesse um consumo excessivo de água. Porém, nenhuma empresa quis participar desse projeto, nenhuma empresa queria desenvolver esse projeto, a tecnologia, até porque isso era nos anos 90, a eletrônica e a informática praticamente estavam engatinhando, né? E eu me lembro que eu fui falar com o meu chefe e falei para ele: olha, esse projeto é bacana, mas não há quem execute, né? As empresas não querem executar. E eu falei para ele: eu não sei o que fazer. E aí ele falou para mim: olha, foi para isso que eu te contratei. Se você não for resolver isso, eu te mando embora e contrato outro engenheiro. Nossa, depois desse é um estímulo para você fazer alguma coisa. Mas naquela época nem existia essa coisa de assédio, né? Então, mas para mim isso foi um desafio. Eu falei: tá bom. Então eu falei para ele: eu posso contratar consultores, eu posso contratar alguém que me ajude? Ele falou: pode. E aí eu fui atrás do conhecimento que eu não tinha e que não tinha encontrado ainda no mercado, e a gente conseguiu implantar esse sistema. Mas o que eu queria dizer para vocês é: diante de um obstáculo, aproveitem a oportunidade. É a oportunidade que a gente tem de crescer, né? Aprofundem-se no assunto que é esse obstáculo para vocês, né? Não pense que o chefe está lá para resolver os problemas, né? Porque vocês, né, ou nós como gerenciadores de facilities, a nossa proposta, né, a nossa missão deve ser fazer com que o pessoal execute as tarefas e solucione os problemas decorrentes delas, porque o chefe não está lá para resolver só problemas, né? A gente tem que, obviamente, se empenhar para resolver esses problemas, é para isso que a gente existe. Tem que trazer solução, né? Solução. Esse foi o meu primeiro grande desafio nessa área, que eu não sei se vocês sabem, mas como engenheiro civil, eu não tive essa aula de aquecimento, né? A área de térmica praticamente não existia, era muito pouco. Então eu tinha muita dificuldade. E aí quando você pega um edifício, você tem de tudo, né, pela frente, né? E aí você tem que se tornar uma pessoa plural. Você tem que aprender de tudo, tem que aprender a lidar com várias situações. E mais, lidar com pessoas. E aí posso falar da segunda coisa? Pode, claro! E para falar para vocês um pouco de pessoas, eu quero trazer também uma coisa que aconteceu comigo. E depois de trabalhar 20 anos com um profissional
muito bom. Ele me chega um dia e fala, olha, eu quero sair da empresa. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu não consigo mais ter paz em casa. Ele falou para mim, eu chego em casa e brigo com meus filhos, com a minha esposa acha que o trabalho está fazendo mal. E eu falei, mas eu te conheço há 20 anos, você é uma pessoa competente, está tudo indo bem. Não está tudo indo bem. Eu não consigo executar minhas atividades. E eu na hora tive um estalo, eu falei, atrás desse profissional tem uma pessoa. E eu falei, preciso de ajuda, eu falei para ele, tudo bem, eu topo que você saia da empresa, mas vamos falar com o médico antes, porque eu queria ter certeza que eu e você estamos bem nessa nossa conversa. E a gente descobriu nessa conversa que ele estava com um problema de produção de hormônios. E isso estava afetando a parte cognitiva dele e afetando o relacionamento familiar. E aqui vem um outro aprendizado, né? Atrás de cada profissional tem uma pessoa e a gente precisa saber disso, né? A gente lida com pessoas, a gente precisa compreender se as pessoas estão bem para desempenhar suas tarefas, né? Bom, e temos aí mais uma coisa para contar para vocês, que sempre norteou também as minhas decisões. A partir de 1998, eu assumi um cargo um pouco mais alto dentro da empresa que eu trabalhava, que era o SESC, e aí passei a ter que tomar algumas decisões, porque eu passei a ser responsável por todos os projetos, obras e operação e manutenção, exceto limpeza e vigilância, sabe? Mas a gente era muito próximo com essa área no SESC, então quando a gente desenvolvia o projeto, a gente sempre tinha que pensar nessas soluções que a gente ia ter para a limpeza, que eu sempre achava, né, que se você não conseguir limpar o seu prédio, não projete, porque a atividade de limpeza tem que ser uma coisa muito simples. Assim como a manutenção, né, a troca de uma lâmpada tem que ser uma atividade corriqueira. Não pode ser para trocar uma lâmpada, seja lá onde for, você tem que montar andaime, plataformas, né? É lógico que existem situações que isso é impossível, mas... Tem alguns prédios que você entra, o pé direito é enorme, aí eu já olho assim na recepção e falo, meu Deus, como é que troca aquela lâmpada lá em cima? Pois tem situações como no SESC, a gente tem ginásio de esporte, não tem jeito, né? Mas a gente sempre deve ficar atento a essas situações. E uma que eu ficava bastante atento era teatro, né? Você imagina um teatro com o piso inclinado, cheio de poltrona e alguém projeta iluminação no teto do teatro. Então, vocês podem observar no SESC a gente não tem luminárias no teto do teatro, exceto Vila Mariana, onde a lâmpada é trocada por cima do fogo. Então, quando acontece essa situação, a gente tem que se desdobrar e descobrir uma solução para que isso se torne uma atividade corriqueira. E assim eram pautados todos os projetos, todos os projetistas, né, e todas as obras, para que a gente sempre tivesse, durante a operação e a manutenção, as atividades mais simples, não exigisse grandes custos e até que a gente não expusesse os funcionários a um risco elevado, né? E aí eu quero falar uma coisinha de risco, porque no Brasil a gente não tem essa cultura de falar de risco. E a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Principalmente os riscos de incêndio. Então a gente tem edifícios que eu participei do projeto, como o próprio SESC Vila Mariana e a construção, que são exemplos assim para mim. A gente tinha uma coisa difícil lá, né? A gente desenvolveu esse projeto anos depois do incêndio do Grande Avenida, onde houve uma dificuldade de acesso pela escada Magírios do Bombeiro. E essa situação acontecia e acontece no SESC Vila Mariana. Então, quem for lá pode verificar N escadas de concreto, o prédio não tem material combustível, o teatro não tem madeira, porque a gente sabia que numa situação de incêndio, o combate pelo Corpo Bombeiro poderia ser mais dificultoso. Isso tem que começar no projeto. A gente tem que olhar os riscos que a gente vai estar expondo, né, a nosso público, os frequentadores, já desde o projeto. Algumas regrinhas básicas já deveriam existir, né? Porque a gente precisa, para ocorrer um incêndio, a gente precisa, obviamente, de um ignitor e alguma coisa que pegue fogo, né? E, obviamente, do ambiente, o oxigênio. E se a gente inibe, né,
evita, né, o uso de materiais combustíveis, já é um grande passo, porque muitas vezes o ignitor, o que vai causar a ignição, a gente não consegue inibir, que pode ser alguma coisa elétrica, ou pode ser até um ato de vandalismo ou uma brincadeira. E aí essa coisa de trabalhar no risco foi uma coisa que eu sempre levei comigo. Me lembro que um chefe, em uma determinada época, falou para mim, não é muita coisa, eu queria instalar um sprinkler numa unidade, né? E não era exigido pela norma, mas não é muita coisa. Aí eu pensei, olha, a gente não sabe como é um prédio que vai estar sujeito assim, a exposições e atividades que a gente não tem total controle, eu acho que deveria pôr o sprinkler, embora a legislação não exija. E ele falou, mas a gente já teve algum caso de incêndio? Eu falei, os prédios que pegaram fogo nunca tinham pego fogo como pegaram, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Quando a coisa acontece, a probabilidade de acontecer já foi, é 100%. E a gente tem que trabalhar com isso. E como é que trabalha com risco, né? A gente tem que trabalhar na prevenção, avaliando juntamente com a probabilidade de acontecer e depois no contingenciamento. Se acontecer, o que a gente faz para aquele incidente não causar tanto prejuízo ou até causar mortes e acidentes pessoais, né? Então, a terceira coisa que eu deixo aqui é a gente tem que falar de riscos nos nossos prédios, a gente tem que avaliar os riscos e trabalhar na prevenção e também no contingenciamento. Isso devia ser uma cartilha entregue junto com o prédio. Isso todo profissional de facilities deveria ter essa cartilha, né? Olha, se acaba a energia, é um risco que a gente corre. O prédio tem que ser evacuado imediatamente ou não? Porque a gente tem muitos prédios que só tem gerador para emergência. Isso quer dizer para mim que se acaba a energia, não é para ele continuar sendo habitado. Tem que ir embora. Tem que ir embora. E muitas vezes alguém diz, vamos esperar meia hora, uma hora, ver se volta a energia, porém o prédio começa a ficar com operação deficiente. A gente tem que, então, na nossa profissão, ter uma análise de risco, uma planilha e as soluções para cada coisa. Acabou a energia, 15 minutos depois, por exemplo, evacua o prédio se ele não tem um sistema que possa sustentar, né, o funcionamento dele 100%. São os planos de contingência, Exatamente. né? Os planos A, B, C, né? Exatamente. Todo facility manager tem que ter um esse plano desse, né? E isso, né, tem que começar lá no projeto, né? Deveria começar no projeto, né? Mas, enfim, se não começou, a gente começa. Estamos aqui para isso, né? Com certeza. Bom, Amilcar, você foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Facility Management, Property e Workplace, que é o que nós temos hoje e que faz 18 anos neste ano, né? Como foi para você isso? Como foi esse desafio? Bom, foi tudo muito novo. Eu nunca tinha sido presidente, nunca tinha pensado em fundar uma associação. Aliás, não fiz isso sozinho, né? E fiz junto com vários profissionais aí. E eu preciso falar para vocês que isso não surgiu do nada. Não é que a gente, vamos fundar uma associação. O mercado vinha ganhando maturidade. Então a gente teve, mais ou menos assim, nos anos 80, o início dos grupos, naquela época teve Grupo Paz, Gás, teve vários. Depois, nos anos 90, eu acho que a gente teve a primeira revista, que era do Ricardo Aronovitch. Isso mesmo. Eu acho que chamava Facility, alguma Acho coisa. que era não me lembro. Flex Solution, uma coisa assim. E aí tivemos alguns. Ai, meu Deus, a gente puxando memória aqui. Depois, no ano 2000, a gente teve a Talen Editora, eu acho. A gente teve o início do MBA, Gerenciamento de Facilidades, na USP. E também aí o mercado começa, né, a falar de Facility Management. E a gente começa a sair do porão também, acho que nos anos 90, 2000, por quê? Até então, não sei se você se lembra, mas o profissional de Facility Management era o cara dos serviços gerais, que vinha de, sei lá, alguém escolhia alguém, você vai cuidar disso. E ele cuidava de tudo, da portaria, cuidava da mensageria, da entrega de correspondência, era uma coisa, um faz tudo, né? Normalmente, eu acho que se escolhia uma pessoa que se relacionava bem, porque ela tinha que falar com todo mundo, tinha que resolver o problema de todo mundo, né? E assim, mas a pessoa não tinha grandes formações nessa área. E acho que nos anos 2000 a gente começa a realmente ter um pouco mais de profissionalização com o MBA, com a revista Talen, esses grupos ganhando corpo. Então o mercado fica maduro para uma associação.
E aí lá no Grupas, numa reunião, que é um desses grupos, aventou-se a possibilidade, vamos montar uma associação? Vamos, mas não podia ser associação chamada Grupas, tinha que ser a associação brasileira, que congregasse todos os profissionais. Então o que a gente fez? Um grupo de pessoas se desligou do Grupas para fundar a Abrafac, para não ser associação do Grupas. E aí a gente convidou pessoas do gás, naquela época a Clara, né? o Mauro, acho que vieram mais pessoas, não me lembro, mas algumas pessoas do gás, chamamos pessoas do MBA da USP que quisessem participar desse processo, e aí pessoas que também estavam no mercado, e às vezes a gente reuniu. E esse grupo de pessoas começou a trabalhar independente dos grupos para fundar a associação, escrevendo o estatuto. E aí a gente teve um grande desafio, porque para fundar uma associação precisamos contratar advogado, tem despesa, registrar cartório e tal, e aí quem era fundador, você foi uma. Eu fui. Teve que pagar uma quantia na época, talvez de R$240, para se tornar sócio fundador, e seriam os primeiros conselheiros e a primeira diretoria. E aí isso aconteceu, acho que foi outubro, novembro de 2004, lá no prédio da FEComércio, no auditório, com o Max Geringer, e aí nessa noite a gente correu atrás de todo mundo para pegar, associar mais pessoas, porque a gente não tinha como sobreviver a partir daquele dia, né? Nós precisávamos de um telefone, uma linha telefônica, um computador, um local para ficar, e a gente conseguiu, com uma empresa, que cedesse o espaço para a gente. Naquela época foi a Mendes Kohler, cedeu o espaço para a gente ocupar, e a gente ficou operando, né, nessa empresa por um tempo, e acho que a gente depois teve imobiliário cedido pela John Richard, enfim, todo mundo ajudou um pouco. E aí a associação começou a funcionar, sendo que nenhum de nós que estávamos lá, né, na primeira diretoria, no conselho, tinha experiência nessa área de funcionar uma associação. Então, foram todos os desafios que a gente possa imaginar ocorreram, mas o financeiro foi o pior deles. Foi uma tragédia conseguir passar os primeiros anos. Aliás, o desafio de toda associação é essa, né? Se manter, né? E de lá para cá eu continuei na associação, obviamente como conselheiro, sem ocupar nenhum cargo, mas nessa gestão eu ocupo o cargo de presidente do Conselho de Administração. Novamente estou aí prestando a minha colaboração. E deixo aqui um convite, né? Você que é profissional de facilities, ou de property, ou workplace, não deixe de participar da associação. Esse é o ponto que a gente tem de ligação com o restante dos profissionais de forma institucional. Porque é lógico que a gente tem ligações com profissionais, seja na escola, seja no trabalho, seja com as empresas, tudo isso é importante, mas lá a gente tem uma ligação institucional. Lá a gente pode trocar, dentro de um ambiente controlado, né, informações, pode fazer network. E isso só faz crescer a nossa área. Não, e assim, é a única associação que nós temos aqui no Brasil. Então, se você está nesse mercado de FM, você tem que se juntar. Porque quanto mais pessoas, eu sozinha não consigo fazer nada, você sozinha não consegue fazer nada. Agora, se todo mundo se juntar para o mesmo objetivo, consegue fazer muita coisa, né? Então, exatamente. Tem essa, né? Essa é uma grande saída para nós profissionais, né? E a gente se reunir em associações. Bom, a gente percebe que você é um cara super ativo, porque assim, trabalhou todo esse período no SESC, passando ali por vários desafios, conseguiu fundar aí seu primeiro presidente da associação e agora presidente do conselho. Mas quem é o Amilcar na vida pessoal? Conta um pouco pra gente. E o Amilcar na vida pessoal é totalmente diferente. É? Bom, eu sou presidente do conselho de uma ONG. É totalmente diferente, tá, gente? Tá. Não, porque não tem nada a ver com o que eu faço profissionalmente. O ano passado, junto com um grupo de pessoas, fundei uma ONG no Campo Limpo. E é muito bacana esse trabalho. Fora a Abrafac, é outro trabalho voluntário, mas com outro propósito, né? Legal. É bacana. Totalmente diferente. Pode falar um pouco da ONG também, para o pessoal que se manifestar, querer ajudar, pode Então, falar. a ONG se chama Madrinhas da Vida. E a proposta da ONG é desenvolver e estruturar as famílias. No momento, nós estamos focados lá no Campo Limpo, porque a gente está iniciando. E não é só uma coisa, lógico que as pessoas precisam de assistência imediata, né? As pessoas precisam comer, então a gente precisa dar a cesta básica.
A gente precisa fornecer o básico para eles sobreviverem. Mas a gente também trabalha na reestruturação da família, na profissionalização, acompanhamento das crianças, nas oficinas. A ideia é que, à medida que as famílias vão se estruturando, as pessoas vão se profissionalizando, elas consigam, né, se reintegrar socialmente e economicamente na sociedade. Essa que é a proposta da ONG. Então, Legal. se você se interessa pela proposta, visite lá nosso site, ONG Madrinhas da Vida. Bacana. E participe de alguma forma, é sempre importante. Eu sempre participei de ONGs, nunca como voluntário, porque nunca tive tempo. Agora eu tenho tempo e estou como voluntário. Mas eu acho que se você não pode emprestar o seu tempo para isso, você às vezes pode prestar uma colaboração doando roupas, doando alimentos, ou financeiramente até. Porque a gente que está em ONG, a gente também precisa de dinheiro. As pessoas pensam, vou doar alimento? Sim, mas a gente tem que pagar contador, a gente paga site, a gente precisa também disso. Então fica aqui o convite. Quem quiser se interessar, né, participe dessa ou de outra ONG, é muito importante, muito interessante esse trabalho. Bom, outra coisa que eu preciso falar, eu tenho 2 filhos, o Matheus e a Amanda, já estão casados, já não moram mais comigo, e o meu hobby é dançar. Ai, que delícia dançar! Aí eu lembro até, Milka, quando você fez, agora eu tô lembrando você falando, quando você fez um aniversário, eu fui, de e 50 você deu um anos. show lá, agora eu tô Eu lembrando. fiz uma apresentação de dança e você estava lá. Isso mesmo, eu Exatamente. tava lá. E eu danço umas 10 a 15 horas por semana. Nossa, isso é ótimo, Eu ótimo faço para a cabeça, ótimo para o corpo. Tudo relacionado a danças de salão, né? Não é nenhuma dança clássica, nada de apresentação, mas relacionado a danças de salão. E faço aula segunda, terça e quinta, e aí danço sexta, sábado e às vezes aos domingos. E é muito bom para mim. Uma curiosidade, fui fazer dança porque eu, por ser engenheiro, era muito cartesiano, tudo era muito, tinha que ser certo para mim, e isso estava me prejudicando, né? E eu fui fazer terapia, e a minha terapeuta falou, você precisa fazer alguma coisa que te relaxe, ligado às artes. Imagina, vou falar isso para um engenheiro, quase não voltei mais lá naquela época. Mas aí eu falei, tá bom, e aí eu comecei a pesquisar, né, se eu gostava de pintar, escrever, ou artes cênicas, e nada parecia que se encaixava. E um dia, alguém me falou, vou fazer uma aula de dança, vai ter... E eu fui fazer e adorei. Que legal. E a partir daí, faz 20 anos eu faço, às vezes paro, às vezes volto, lógico, né? Não dá pra gente fazer as coisas ininterruptamente, principalmente quando estamos trabalhando. Mas eu danço desde então e na dança eu me encontrei. Danço bastante, quase todos os ritmos, né? Nossa, os últimos que show. Desafios estou cumprindo agora, que é Zouk, que eu não sabia, enfim. E Kizomba, mas vou começar agora também. Mas é um hobby que eu tenho. Que delícia. E preciso falar uma outra coisa para vocês. Olha, tem uma fase da vida que a gente precisa se aprofundar tecnicamente. Então, quando eu me formei, quando eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar, a gente precisa se aprofundar tecnicamente. À medida que a gente vai ganhando maturidade e vai crescendo, a gente tem que se aprofundar em outras áreas como gestão. Não que isso não deva acontecer lá no começo, deve, mas você tem que se aprofundar em gestão de pessoas. Então, eu recomendo que desde o começo você dedique um pouco de tempo à gestão de pessoas, ao gerenciamento, de como gerenciar pessoas, porque isso faz falta na nossa profissão. Né? Então, no começo, a gente tem necessidade de se embasar tecnicamente, mas logo após a gente precisa aprofundar as questões relacionadas ao gerenciamento das atividades, à gestão das pessoas, que isso é muito importante, foi muito importante na minha vida. Eu fiz um MBA em administração de pessoas e de administração e depois fiz um MBA em gestão de pessoas, que me ajudou profundamente na minha atividade, né? Foi muito bom saber que todas as coisas que acontecem no trabalho estão relacionadas a pessoas. A admissão, a demissão, o feedback, enfim, tudo envolve pessoas, né? Então você precisa ter essa sensibilidade de como lidar com pessoas para ser um bom profissional também. E o profissional de Facility Management é o cara de um elo, né? Que acaba tendo contato com todos na organização, com todos os setores. Às vezes a engenharia, às vezes a informática, às vezes o pessoal do restaurante, enfim.
A gente É a pessoa que precisa... todo mundo conhece, Exatamente, a gente precisa saber lidar com todo esse público, cada um com a sua, né, característica, né? E a gente tem que saber lidar e atender. E posso falar mais uma coisinha? Pode, claro, fica à vontade. Que agora eu me entusiasmei. Eu quero falar também uma coisa que eu acho super importante. As pessoas, às vezes, que trabalham nessa área nossa, não têm ideia de como é importante para que qualquer coisa aconteça, as necessidades básicas do ser humano precisam estar satisfeitas. E o que eu quero dizer com isso? Se você entra no prédio e se percebe inseguro, isso é uma necessidade básica. Nada mais vai acontecer satisfatoriamente naquele edifício. Seja você trabalhando, seja você visitando, se você se sente inseguro, algum aspecto de insegurança, porque essa é uma necessidade básica. A mesma coisa a limpeza. Um local sujo nos deixa desconfortável, porque é uma necessidade básica nossa, a higiene. E a gente que é profissional de facility cuida disso. A segurança, a higiene, enfim, a qualidade da água, tudo isso precisa estar satisfeito para que qualquer outra coisa aconteça com eficiência dentro da organização ou dentro dos espaços. Eu dou um exemplo muito simples, não dá para pegar um morador de rua, você levar numa exposição de obra de arte e falar para ele, o que você acha dessa obra? Ele está pensando em comer, em fazer higiene, em tomar água, e você quer o quê? Que ele entre numa galeria e se porte de que forma? Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é que o nosso trabalho tem uma importância crucial para suprir as necessidades básicas, para que tudo mais aconteça de forma eficiente na organização. Eu sempre pensei e sempre zelei por isso nas minhas atividades lá no SESC. Legal, muito bom. Olha, várias aulas o Amilcar nos passou aqui. E assim, eu achei muito bacana o que você falou, que isso é super importante no profissional. Você, engenheiro, então eu conheço vários engenheiros que têm todo aquele pensamento cartesiano mesmo, e só que você foi buscar a complementação. E às vezes você vê várias pessoas com uma grande formação técnica e ela não tem o outro lado, da empatia, de entender, de conhecer melhor as pessoas, até para saber lidar melhor com elas, né? Então, parabéns, eu acho muito bacana dessa parte, quando a pessoa enxerga o que precisa complementar e vai atrás, né? Então, olha, eu só tenho que agradecer, Amilcar, muito obrigada mais uma vez ainda por você ter vindo aqui. É muito bacana, foi uma verdadeira aula que o Amilcar aqui nos proporcionou. E pessoal, não sei quem está nos acompanhando aí, temos vários episódios do Lendas do FM. Para quem ainda não sabe do nosso projeto, a ideia é homenagear pessoas que foram e são importantes no mercado de Facility Management. Por isso eu sou privilegiada de contar aqui com a presença do Amilcar hoje e de tantas outras pessoas que fazem a diferença nesse mercado. Muito obrigada pela atenção, beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima.